Paulistano Rádio Podcast. Sejam bem-vindos todos. Estamos aqui pela Paulistano Rádio, mais um produto de marketing e comunicação para mais um podcast, agora com esportes, recebendo um convidado mais que ilustre aqui no clube. Eu sou o Milton Passi, sou jornalista e tenho a companhia aqui do Murilo Pessoa, também companheiro de marketing e comunicação. Tenho o Valtinho, que é um dos diretores de esporte, uma pessoa bastante ligada com o futebol do clube, e um personagem que, assim, eu vou resumir só pelo nome, porque eu acho que não precisa de muito detalhe, né, no currículo, que é o Mauro Silva, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol, campeão do mundo em 94. Obrigado pela presença, Mauro. Estamos todos aqui para conversar com você nesse período, e já pedindo para você que está ouvindo e assistindo, não esqueça, curta, comente, compartilhe os nossos produtos, esse podcast, manda pra galera, tá? Mauro, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Milton, é um prazer estar aqui com vocês, com o Valtinho, com o Murilo, parabenizar a iniciativa aí do Departamento de Comunicação e Marketing. Eu acho que é importante ter esse canal de comunicação, de transmissão de relacionamento aí com o associado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e de falar um pouco da minha relação, da minha experiência com o clube, com o futebol, sobre o meu trabalho na federação. Prazer, obrigado pelo convite. É nós que agradecemos e já vamos lá. Conta pra gente como é que é a sua relação hoje com o Paulistano, até porque uma coisa que pouca gente até deve saber, assim, te conhece como um jogador, mas depois que você parou, a vida continuou, né? Você tem outras atividades e o Paulistano faz parte disso. Conta como é que é um pouco a sua rotina aqui. Bom, minha vida é trabalho, eu digo que eu trabalho muito mais hoje do que quando eu jogava futebol. É uma agenda bastante intensa de trabalho, né, por causa da Federação Paulista, das exigências que o futebol tem, muita coisa para melhorar como indústria aqui no Brasil. Mas para mim, eu sempre falo que o esporte ele transformou completamente a minha vida, da minha família. Então, para mim, hoje, estar na federação, trabalhar para que essa indústria seja mais profissional, mais inclusiva, que cause impacto social, para mim é uma satisfação enorme. Então, esse trabalho me exige bastante tempo, bastante dedicação. Mas voltando à minha relação um pouquinho com o clube aqui, eu sou sócio desde 2005, que eu sou sócio aqui quando eu voltei da Espanha. Eu treino com o Ricardo Fella desde 2009. Infelizmente, eu não consigo aproveitar mais o clube em função da minha vida, né? Esse fim de semana, normalmente, quero dar uma viajada, quero descansar, ir para o interior, ir para a praia, curtir um pouquinho a família e não consigo aproveitar mais da estrutura que o clube oferece. Mas estou muito feliz de ser sócio aqui, os meus filhos, a minha esposa, dentro do possível também aproveitam bastante e eu fico feliz de ter essa relação. E também feliz de estar aqui pela história do paulistano com relação ao futebol paulista, né? Sim. Tudo que o paulistano representa para o futebol de São Paulo. Então, para mim, estar num clube tão tradicional, que tem a história muito vinculada ao futebol paulista, para mim também é uma satisfação enorme, Milton. Além de estar aqui diariamente com as atividades físicas, né, manter a forma, você agora também é parte da comissão de diversidade do clube, né, um trabalho importante para todo mundo, para a sociedade e para aquilo que a gente, como paulistano, inclusive, quer trazer e contribuir com todos. Eu queria que você contasse um pouco de como é a sua participação nessa comissão e o que você acredita que pode contribuir. Ô Milton, estou começando agora, né? Acabei de entrar na comissão de diversidade também. Eu quero parabenizar a diretoria do Paulistano, o presidente Éder, que eu gosto muito, eu acredito que vai fazer um grande trabalho, uma grande gestão aqui no clube. E essa consciência social, eu acho ela muito importante, na verdade. Eu acho fundamental para um clube como o Paulistano, né? Porque nós vivemos num país, é importante a gente falar, onde existe um abismo social enorme, né? E tem uma frase que eu gosto muito do arcebispo Desmond Tutu, que foi prêmio Nobel em 1984, que ele fala que quando você fica neutro em situação de injustiça, que você toma o lado do opressor. Então, eu acho que ninguém no Brasil, nós não podemos estar confortáveis de viver num país tão desigual. Fato. Um abismo social tão grande como é o nosso país, né? Então, acho que é importante a gente entender um pouco a história, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão racial, 5 milhões de negros e negras foram trazidos à força, né? Foram tirados da sua casa, trazidos à força
para trabalhar sendo escravizados e construir um país, né? E depois de 350 anos de exploração, essas pessoas foram jogadas nas ruas de todo o país, né? Abandonadas, um país onde a gente não tem uma educação básica de qualidade, nunca houve políticas de inclusão social. Então, o país que a gente vê hoje é fruto da nossa história, né? Então, a gente entender isso, né? E a gente tentar melhorar isso, eu acho que faz parte de um processo de desenvolvimento como sociedade, né? De maturidade como sociedade, né? Eu acho que a questão da equidade racial, equidade de gênero, a questão da inclusão dos deficientes, né? Tem empresas, por exemplo, a Natura, ela tem programas para contratação de deficientes, por exemplo, né? Aí você olha as organizações, por exemplo, as empresas, as instituições, quantas mulheres você vê em cargos de liderança, por exemplo, né? Então, essa falta de diversidade nas organizações, nas entidades, nas instituições é muito ruim. Então, eu acho que um clube como o Paulistano ter essa consciência, ter uma comissão de diversidade e inclusão, pela história do clube, pelo que representa para a sociedade, eu acho muito importante, né? Quando existe essa consciência e se trabalha para mudar essa triste realidade que o Brasil apresenta hoje, né? Então eu acho que tanto no CNPJ ou no CPF, todos nós devemos trabalhar para mudar essa realidade, né? Se a gente vê isso e nós não estamos incomodados, nós não estamos desconfortáveis com isso, alguma coisa está errado, né? Como sociedade, né? Então, sei lá, a mesma coisa, eu não quero politizar o assunto, sei lá, você olha a guerra da Ucrânia, por exemplo, a invasão russa, isso, pô, que sentido faz isso? Ver tantas mulheres, crianças, famílias deixando seu país. Então, se a gente não está desconfortável, incomodado por isso, porque eu estou a não sei quantos milhares de quilômetros de distância do que está acontecendo, então nós falhamos como seres humanos, né? Então eu fico muito feliz por essa iniciativa, parabenizo o clube, o presidente, o Éder, né? Torço muito por ele e tudo que está sendo feito aqui nesse sentido, mas eu acho que todos nós temos que trabalhar para a gente construir um país, uma sociedade dos nossos sonhos, né? E que a gente sinta um pouco mais de orgulho, porque muitas vezes me entristece muito o que acontece no dia a dia aqui no Brasil. Sem dúvidas. Acho que você citou um pouco da questão racial nessa sua fala sobre a diversidade e inclusão. Recentemente estamos vivendo no Brasil capítulos que mais uma vez tornam a questão racial o centro do futebol. Então, no último Corinthians e Boca, teve um torcedor que foi retirado das arquibancadas por gestos imitando macaco, né? Agora a gente teve na semana passada, uma acusação de um jogador do Internacional contra o jogador do Corinthians, né, dessa questão racial. Queria que você contasse um pouco, você viveu uma outra geração de futebol, esse assunto era tratado, acho que até de forma mais velada do que hoje. Hoje eu acho que é mais escandaloso, a questão é mais aberta. Queria que você contasse um pouco das experiências. Você viveu na Espanha há muitos anos, se sofreu alguma coisa lá, ou aqui no Brasil, antes de você se tornar o Mauro Silva campeão, quando no seu começo, no Guarani, Bragantino, antes de se tornar uma referência, como que essa questão foi vivida no seu universo do futebol? Eu acho que falta, assim, conhecimento, às vezes, né? Porque no início, sei lá, tem muitas brincadeiras, muitas expressões que, às vezes, que foram naturalizadas, que hoje são expressões e comportamentos que incomodam profundamente, né? Felizmente, eu acho que a gente tá falando sobre isso e a gente está avançando. Eu acho que o debate ainda é incipiente, mas existe já, por exemplo, essa comissão de diversidade, esse trabalho, eu acho que de pessoas não negras para mudar essa realidade. Eu acho que isso é muito importante. É um problema, né? De todos, né? Dos negros. Isso, né? É um problema de todos. E eu acho que é importante as pessoas também que não são negras se envolverem. E que nem, por exemplo, no caso, sei lá, das pessoas negras. Eu me sinto super confortável de falar com relação à equidade, por exemplo, de gênero, a questão da inclusão de deficientes. Não é um problema de todos nós, né? Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso, discutir isso, mas eu acho que tem um avanço como sociedade. O que acontece hoje é que tem muito mais visibilidade, né? Tudo que acontece, qualquer um pega um telefone e grava, se discute o tempo todo. Eu acho que isso é muito positivo para a gente avançar, né? No futebol, eu sempre falo que o futebol está dentro da sociedade.
Então não dá para você, é um segmento da sociedade, né? Então É a gente inevitável fala, é inevitável que isso esteja também no futebol, mas aí eu acho que entra muito a questão da punição, né? Recentemente a Conmebol ela está aumentando o rigor das punições. A gente, como federação, por exemplo, hoje a gente tem no regulamento geral das competições punições contra caso de racismo, xenofobia, qualquer tipo de discriminação. Eu acho que é isso. Quem comete o delito ele tem que ser punido na esfera criminal e na esfera esportiva. Então eu acho que muitas vezes no Brasil o que acontece é que a impunidade, né, é o combustível que alimenta tanto comportamentos inadequados. Então quando a punição, o preço é caro, né, realmente quem comete paga caro por aquilo, é o que acontece muito na Europa, né? Às vezes a punição é muito mais rigorosa, né? Então sai muito caro. Então acho que no Brasil é isso, a gente está avançando, porque a gente está discutindo muito, estamos falando muito sobre isso constantemente, está se cobrando, por exemplo, da Conmebol, que as punições sejam mais rígidas, isso é importante. E aqui todos nós, no Federação, CBF também, o Edinaldo hoje é um presidente do CBF, ele é negro também, está empenhado em que as punições sejam mais severas. Eu acho que todo esse debate, a gente está falando sobre isso, é importante. E a gente ir avançando como sociedade e avançando também nas punições, né? Eu acho que isso que vai fazer que cada vez haja um comportamento mais adequado dentro dos estádios. Porque muitas vezes os torcedores estavam acostumados achando que um estádio é um local que eu posso ter qualquer tipo de comportamento ali. No estádio vale tudo. Pode tudo, né? Isso é absolutamente ruim. Então, o racismo e outros comportamentos, né? Preconceituosos, discriminatórios, é importante que a gente trabalhe com muita dedicação, todos nós, e quem está, por exemplo, como dirigente de uma federação, mais ainda para a gente, ou um dia a gente reduzir ao máximo esse tipo de comportamento dentro de um estádio, dentro de um campo de futebol. Isso não tem nada a ver com os valores do esporte, né, Valtinho? Valtinho que é diretor de esporte, todos os valores que a gente acredita do esporte, né? Como dizia Cervantes, que é construir pontes e derrubar muros, né? Esse é o grande valor do esporte, né? E não a gente ir num campo de futebol e ver esse tipo de comportamento. Tenho certeza que com o tempo a gente cada vez vai ver menos esse tipo de comportamento que é lamentável. E o esporte mostra que todos somos iguais, né? Assim, independente de raça, naquele momento, em condição de igualdade, tá todo mundo ali disputando, fazendo o seu melhor, né? Procurando fazer o seu melhor. E você vê que não tem diferença entre as pessoas, né? Não vai ser a raça, a cor, religião que vai fazer a diferença para a pessoa vencer aquela disputa. Não, Walter, é legal você estar falando isso, porque eu, por exemplo, no La Coruña tenho uma história com relação à diversidade, né? Porque a Europa, nesse ponto, na minha visão, existe uma evolução muito maior, né? Nessa integração, porque a questão, as diferenças culturais, esse convívio, né, é um aprendizado único e diário, constante, né? E exige também adaptação, exige respeito, exige compreensão. Educação básica aqui na Europa também. Isso, de você entender e respeitar as diferentes culturas, né? A grande força do futebol europeu é essa mescla de culturas ali convivendo, né? E isso exige respeito. Eu, por exemplo, no meu time, no La Coruña, nós éramos 18 estrangeiros, 9 nacionalidades, muçulmanos, enfim, de tudo dentro de um vestiário de um time que foi campeão, mas que você tem que respeitar as diversidades, sei lá, de um muçulmano que chega no Ramadã, durante o dia não se alimenta, enfim, cada um quer respeitar essas diferenças, né, e conviver em paz, mas eu acho que isso agrega muito. Essa é a grande força do futebol europeu. Essas diferentes escolas, diferentes culturas, diferentes pensamentos, trajetórias, experiências de vida. Quando a gente fala de diversidade dentro de um clube, isso a gente sabe que nas empresas é mais criatividade, é mais inovação, é mais participação, engajamento dos funcionários. Eu acho que é sempre num ambiente plural e diverso, né, as trajetórias diferentes, vivências, as ideias, né, as soluções dos problemas sempre são muito melhores quando você tem diversidade de opiniões, de pensamento, de visões. Eu acho que essa amplitude que é importante realmente a gente fomentar. Sempre quando a gente passa a pensar em construir algo e a somar, né, para construir algo, a gente consegue unir todos esses tipos de coisa, porque isso, todas essas diferenças pequenas deixam de ter valor, que é o que importa para a gente, inclusive como seres humanos, né? A evolução vem justamente dessa junção. O futebol, o esporte em geral, sempre foi legal por ter isso em campo, em quadra, seja qualquer que seja o formato. O que importa é seguir algo que é reconhecido coletivamente como uma regra
e atingir o melhor dele. Essa sempre foi a beleza do esporte, e é isso que eu acho que a gente tem como esporte para contribuir, né? Sem dúvida, Milton. Eu acredito muito nisso quando a gente fala de sociedade, né? Porque essa diversidade realmente é importante que em cargos de, por exemplo, sei lá, de liderança, na Câmara, no Senado, no Executivo, essa diversidade é fundamental, né? Porque não adianta as mulheres elas contar para a gente as dificuldades que elas encontram no dia a dia. Então, se elas estão representadas em cargos de liderança, em conselho de administração, na Câmara, no Senado, elas vão tomar as medidas para que outras mulheres não passem as dificuldades que elas passaram, né? Eu falo mulheres, falo deficientes físicos, falo negros. Então, não adianta o Daniel Dias, que é um cara que eu adoro, medalhista paralímpico, adoro o Daniel, trajetória incrível, me contar as dificuldades que ele tem por ser deficiente físico. Ele precisa estar em cargos de liderança para poder facilitar o caminho de outros deficientes. Então, por isso que a representatividade dentro de um clube, em cargos de liderança, nas empresas, no executivo, no legislativo, no judiciário, é tão importante para você construir um país mais justo, mais igualitário, né? Então, sei lá, eu olho, por exemplo, você chega numa empresa, você olhar essa questão da liderança, né, os cargos de liderança, existem quantas mulheres têm cargo de liderança, quantos negros, se não tem, você criar programas para isso. Acho que a Coca-Cola criou um programa também interessante nesse sentido, para que aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. Na federação, nesse ponto, a gente se sente feliz também por dar o exemplo, né? Por exemplo, a Ana Paula de Oliveira é presidente da comissão de arbitragem, tem vice-mulher, a Mislane, vice-presidente de gestão corporativa, diretora de competições, a Cristina, gerente de marketing, a Larissa, eu sou negro, sou vice-presidente, ou seja, eu acho que essa diversidade, então mais do que o discurso, é importante ações afirmativas concretas, né? Então, você olha a fotografia, eu vejo uma fotografia hoje de um conselho, de uma diretoria, eu já vou olhando, peraí, a representatividade que tem esse conselho, essa diretoria. Eu acho que isso é importante para o avanço de qualquer entidade, qualquer instituição. Legal. Aí, então, como a gente já começou a entrar nesse mundo do futebol, né? Vamos falar um pouquinho desse tempo seu como jogador, do que você representa e meio que assim... De certa maneira, já vamos começar com uma historinha que pode soar particular, mas eu acho que muita gente aqui... Muita gente também que o Vampeta não está participando. Exato. Nem o Denilson. Pensa que é uma história que muita gente vai se identificar e quem vai contar o Valtinho. O Valtinho vai contar uma história que, quando eu era adolescente, me causou muita inveja. Então, é um momento difícil para mim. Também. Momento difícil para mim, não para você. Ele vai Mauro, é muito bom estar aqui com você, porque... Eu que sou um pouco mais, tenho 43 anos, em 94 tinha 15 anos e vivia o auge do futebol para mim, que era assim, a minha vida era futebol. Nossa. E o clube conseguiu organizar uma viagem para os Estados Unidos, a gente foi até a Copa, né? A gente participou do campeonato na Disney Cup, fomos com 3 times, né? 14, 15, 16 anos, e é uma lembrança muito, muito clara, assim, daquela seleção quebrando aquele tabu de 24 anos. E nós estávamos lá, aqui com os amigos do clube. Isso ficou marcado para todos aqui. Nós entramos no estádio, no desfile de encerramento. Que legal. Foi uma coisa muito bacana, assim, que marcou todos aqui da minha geração. Né? E uma coisa que eu penso da seleção de 94 é que, para mim, é uma seleção subestimada. Porque, para mim, foi a mais importante. Assim, a memória mais positiva, emocional, né? Emocionante, aquele pênalti, o último pênalti batido que saiu, a gente não conseguia se conter, né, de alegria. E para mim a seleção é subestimada, porque ela é comparada com outras como se não tivesse tanto talento, mas para mim foi mais importante, porque ela quebrou ali uma sequência de derrotas, trouxe o Brasil de volta e começou ali uma geração que depois também, muitos que participaram daquela seleção de 94, participaram em 98 e em 2002 também, alguns, né? Então eu queria que você falasse se existe essa sensação de quem participou como jogador naquela Copa, de que existe que ela é subestimada. Walter, não sei, eu acho que tem um pouco disso, eu acho que você tem razão um pouco desse comentário. Talvez na época as críticas foram muito fortes, né? Mas eu hoje, cada vez mais, outro dia houve a reprise, Nossa, né? Eu ia falar isso. Da final, né? Em 2000, quando a gente parou o futebol em 2020, Isso que teve... mesmo. Cara, eu vi essa final de 94, eu fiquei impressionado como jogou bem. Tem domínio do jogo, não, total. assim, todos os jogos, e o Dunga né? dominaram o meio-campo assim de uma forma que eu não tinha essa impressão, não tinha essa lembrança. Era uma lembrança muito emocional.
Agora você falou assim, você analisando taticamente aquela seleção, era um absurdo que você jogou. Então essa reprise, né, Murilo? Tô totalmente de acordo. O Parreira me ligou depois do jogo, falou, Mauro, caramba, que jogo, que final nós fizemos. Um pouco do que você está dizendo com relação ao desempenho da seleção brasileira numa final contra uma seleção muito forte, que é a seleção italiana, um futebol de tradição, que poderia ser tetracampeão também, estava ali brigando para ser tetracampeão. Então, realmente, eu acho que hoje existe uma consciência maior, Walter, com relação à importância e ao desempenho da seleção de 94, né? Mas na época, realmente, você tem razão, porque as críticas foram muito grandes sobre a seleção, mas assim, se você pensar, a gente ganha a Copa de 94, imediatamente em 94, depois de 24 anos, e o que você está falando, Valtinho, eu encontro muita gente na rua que fala, Mauro, obrigado pela conquista, porque tinha toda uma geração que não tinha visto o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Ganha uma pressão enorme, né? Enorme, 24 anos sem ganhar uma Copa. Ganha 94, depois de 24 anos, desde 70 de Pelé, que não era campeão, imediatamente chega na final em 98 e ganha 2002. Então você vê como a conquista de 94, ela pavimenta um caminho de tranquilidade no ambiente para o Brasil poder chegar na final em 98 e ganhar a Copa de 2002, né? Então realmente teve um papel muito importante. E no Brasil, né, Valtinho, a gente tem um conceito, assim, até pela cultura do nosso futebol, acho que a essência do nosso futebol, a criatividade, o drible, não se valoriza muito aspectos defensivos no futebol brasileiro, né? É fato. Diferente do futebol europeu. E aí você entra, porque uma Copa do Mundo é uma competição muito especial, específica no sentido, não é um campeonato brasileiro de pontos corridos que você perde hoje e amanhã você recupera. A partir da primeira fase, passou a primeira fase, a margem de erro é 0. Então você ter esse equilíbrio entre ataque e defesa é fundamental para qualquer time ter sucesso. O alemão lá, o Sepp Maier, dizia que das máximas do futebol, atacar e defender com a máxima eficiência, né? Aqui no Brasil a gente quer atacar com a máxima eficiência, mas depois em cultura ninguém quer defender. A gente fala time de índio, só quer atacar. Isso mudou muito hoje, né? Todo mundo, qualquer time hoje está muito mais organizado e muito mais equilibrado. E eu volto a dizer, para você ganhar uma Copa, é fundamental você ter esse equilíbrio. Porque, por exemplo, eu sempre falo, numa Copa do Mundo, você imagina, que nem a última Copa, estou lá na Rússia, você toma um gol, que nem a gente tomou da Bélgica, é uma pressão enorme. Então também, enquanto tá 0-0, você tá no jogo. Um gol muda muito, sofrer um gol em Copa do Mundo contra uma Itália, contra uma França, é terrível, né? Então, eu acho que tem todos esses aspectos que, às vezes, a avaliação, assim, ela acabava sendo muito rasa, né? Mas eu acho que hoje, Walter, assim, respondendo a sua pergunta, existe uma consciência maior e uma valorização maior sobre o desempenho e a importância daquela seleção. Só para citar algum, né? Fala para não ter talento. Nosso ataque era Romário e Bebeto, e no banco a gente tinha Ronaldo, Miller e Viola, e o Evair do Palmeiras não foi convocado para você ver a quantidade. Jorginho, Leonardo, Tafarel, enfim, era um Paulo super Sérgio, time. Muita gente boa. Já que você falou de ataque, eu quero fazer uma relação que sempre foi curiosa para mim. Você tem, é até reconhecido, eu nunca acreditei nessa história de que você não fez nenhum gol como profissional. Não é possível, algum você fez. Fiz vários, que não tem, como diz o Ricardo Rocha, não falta os vídeos. Mas quantos gols mesmo? Como profissional? 4, 5 gols. Não, e o justo lance mais reprisado da final da Copa de 94 é a bola que você chutou, que termina com aquele beijo na trave do Pagliuca. Isso é irônico, de certa forma, para a história, esse tipo de coisa. O que você lembra desse lance, desses momentos? Esse lance, até hoje, eu torço para essa bola entrar. Qualquer dia ela entra. Eu falo porque evitaria muito sofrimento. Ali os pênaltis foram traumáticos para os brasileiros. Felizmente deu certo, né? Mas aquele lance realmente é que... O time da Itália, os times italianos, apesar da Itália não vai participar da próxima Copa, mas são sempre seleções muito difíceis, taticamente muito bem organizadas. Enfim, então, contra a Itália é sempre um jogo. E passava os minutos, né? E o gol não acontecia. Você fala, caramba, eu estava voltando da Espanha lá de perder um campeonato por causa de um pênalti contra o Valência, lá de ganhar o campeonato espanhol. Falei, caramba, não é possível que esse jogo vai para os pênaltis de novo, decidir os pênaltis e não dá. Aí, conforme vai passando o tempo, todo mundo começa, vamos para frente, vamos arriscar, porque você arriscar um pouco, mas também sem descuidar lá atrás, porque você sofre um gol da Itália, acabou, né? Sim. E aí apareceu um espaço lá que eu chuto, a bola pega um efeito lá, escapa do Pagliuca, enfim, eu sempre falo,
essa bola, enfim, pessoalmente teria sido importante aí ganhar com um gol do Mauro, mas principalmente para evitar o sofrimento. Felizmente não fez falta, Milton. Ainda bem. Não fez falta. Você falou com ele já alguma vez sobre esse lance com o Pagliuca? Não falei. Eu não encontrei assim com... Eu não lembro de ter contado com o Pagliuca depois, coitado. Mas, para ele, no final acabou tudo bem também, não tá... Mas para ele, se ele não certo. toma, só que ele toma aquele gol, ia ser muito pior do que nos pênaltis, né? Sem ele dúvidas. até defendeu um pênalti, né? É, se ele toma um frango daquele Mas para ele ali acabou ficando numa... Enfim, não A teve gente maiores tem esse lance com você, tem o lance do Viola na prorrogação, que também é reprisado. O carrinho do Romário. O carrinho do Do Romário. Romário também, na prorrogação. Exato. Na segunda trave. E aí a gente chega nos pênaltis. Quanto você secou ali o Baggio para chutar fora? Vai. Todo mundo, não só eu, o Brasil inteiro secando o Baggio ali, enfim, foi muito, decidir uma competição, um trabalho, porque, sei lá, estamos falando de um trabalho de 4 anos, né, desde a Copa de 90 até 94, eliminatórias e tanto sofrimento, tanto esforço, nos pênaltis é muito difícil, né, é um momento, emocionalmente falando, muito duro, né? O Romário, por exemplo, não treinou e pediu para bater ali, enfim, quer bater, deixa bater, o homem bater, fez o gol, o Bebeto ia bater o quinto, no La Coruña ele não estava batendo, ou seja... Ele tinha acabado de perder o pênalti que você citou. Né? Não, no La Coruña, contra esse jogo do Valência, ele não bateu, né? Muita gente fala, o Bebeto não quis bater, não, mas ele também, ele tinha, acho que, errado 2 pênaltis em outros jogos, ele já não estava batendo o pênalti no La Coruña, quem batia era o Donato, primeiro, o Djukic, o Yugoslavo e depois o Bebeto era o terceiro, né? O Donato tinha sido substituído, o Djukic foi bater. Nesse jogo eu tô falando Deportivo e Valência em La Coruña, que se a gente... Última rodada rodada do Campeonato Espanhol, se a gente vencesse esse jogo, a gente seria campeão espanhol pela primeira vez na história. Estamos falando da temporada 93-94. Que tinha acabado um mês antes da final da Copa. Acabou final de maio, a final da Copa foi 17 de julho. Então, um pouco mais tava de um muito mês. na cabeça, aí tava, né? Não, totalmente. Eu falei, não é possível que eu vou perder o Campeonato Espanhol e uma Copa do Mundo. E você bateria o pênalti? Precisa, já tinha uma ordem? Enfim, tinha até o quinto. Tinha até o quinto. Se precisa, tem que bater todo mundo. Ali estamos todo mundo torcendo para acabar. Enfim, acabar bem, né? Acabar bem, não precisar. Tanto que, enfim, nem o Bebeto precisou bater, então foi muito bom. Mas, por exemplo, o Márcio Santos era o que tinha o melhor aproveitamento nos treinos e é o primeiro a errar. E muda de lado, bate no outro canto. Ou seja, para você ver como o aspecto emocional nas cobranças de pênalti pesa muito, né? Pesa muito. A gente chegou também aí já agora também nessa parte de seleção e queria só que você lembrasse um pouquinho, até para a gente já puxar para 2 pontos de seleção. O seu começo de seleção, você estava no Bragantino ainda, né? Aquela renovação do Falcão, né? 90, primeira convocação. E aí já começa com um certo contraste, porque como vem, a sua carreira vem começando de um jeito, você subiu bem no Guarani, aí a gente sabe que você teve um histórico de lesões que dificultaram essa manutenção, aí você foi trocado com o Bragantino, chega no Bragantino, é aquele time que vai entrar numa reta com o Vanderlei, assim, meteórica, chega em final, depois faz final de Brasileiro, mas também faz final de Paulista. Ganha o Paulista em 90, ganha a Série B do Campeonato Brasileiro em 89, só para a Série A. E aí você vai para a seleção. E é bom a gente pontuar que a gente está falando de 1989 e 90. Então o Guarani era um time muito tradicional, que tinha sido vice-campeão brasileiro em 86, e o Bragantino era um time que ninguém sabia o que seria, né? Então, como que foi? Isso também Como é que era esse momento para você ali? Como é que era chegar nessa seleção vindo de um Bragantino? Bom, primeiro do Guarani, assim, eu sempre falo, né, que na época, né, a carga de trabalho dos preparadores físicos não era científica, né? Totalmente empírica. O cara, ele dava o treino que ele achava que o treino fazia bem, que era bom, e na motivação de querer que o time chamasse atenção fisicamente falando, a carga de trabalho era excessiva. Infelizmente, né? Não como hoje, que é uma carga de trabalho dimensionada, científica, customizada para cada posição. Então, eu com 20 anos, eu tinha feito 3 cirurgias. Eu tinha operado os 2 joelhos e o pubis, né? Em função de sobrecarga de treino, de esforço. Isso tudo no Guarani ainda. Isso no Guarani. Então, tem aquela história, jogador bichado, machuca muito e tal. Então, na época, quando o Bragantino faz a troca de 7 jogadores pelo Vitor Hugo, eu estava machucado. Se não, provavelmente estaria na troca. Então o Bragantino troca 7 jogadores
O Bragantino manda o Vitor Hugo pro Guarani e o Guarani manda 7 jogadores que foram formados na base pro Bragantino do Vanderlei. E aí eu com o Mário, eu tava machucado, o Mário acho que também, aí depois vai mais 2 jogadores, eu e o Mário Maguira. No total, são 9 jogadores que saem do Guarani para o Bragantino, né? E aí com o Vanderlei... E o Bragantino tinha acabado de conseguir o acesso. Para a Série A do Campeonato Paulista, né? O Bragantino. E aí tá jogando no Campeonato Paulista, tá o Vanderlei Luxemburgo começando a carreira, e aí eu vou para lá em 88, finalzinho de 88. Aí em 89 a gente joga a Série B com o Vanderlei do Campeonato Brasileiro, que na época foi uma Série B com 96 clubes, e sobe para a Série A Bragantino e São José. São os 2 times que sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro na sequência. Aí, em 89, a gente ganha a Série B. Em 90, a gente ganha o Paulista. Na final do Vanderlei. Final caipira. Final caipira, contra o Novo Horizontino. Nelsinho Batista, treinador do Novo Horizontino. O Vanderlei Luxemburgo, treinador do Bragantino. E aí o Vanderlei sai, vai para o Flamengo, chega ao Carlos Alberto Parreira, que depois seria o técnico da seleção brasileira. Então eu tive a felicidade também de trabalhar no Bragantino com o Vanderlei e com o Parreira, que depois foi o meu treinador na seleção brasileira, é um amigo, uma referência como profissional e como pessoa, que eu tenho uma relação muito boa com ele até hoje, né? Então, e aí eu sou convocado para a seleção em 90, pelo Falcão, na renovação. A Brasil perde a Copa de 90, o Lazzaroni sai, o Falcão assume, o Falcão... E ele fez uma grande renovação, troca muitos nomes. E convoca Leonardo, Cafu, Márcio Santos, me convoca... Enfim. Mas você esperava de alguma forma? Você Sim. ali já estava na expectativa? Sim, porque assim, já, enfim, está naquele momento que os comentaristas, emissoras de rádio começam a falar do seu nome para a seleção, né? Até mesmo para a Copa de 90, apesar de ser jovem, o China, né? O Juarez Sérgio. Juarez Soares. Juarez Soares foi o primeiro a falar do meu nome para a seleção brasileira, né? E aí depois o Falcão me convocou, foi ótimo. Aí eu começo minha trajetória na seleção em 90 e meu último jogo é em 2001, ou seja, foram 11 anos de seleção brasileira. E, enfim, lembranças muito boas. A conquista em 94, a Copa América em 97 fora do Brasil, que também foi um título importante. Copa América em 91 você estava? Eu estava no Chile, tá? Essa foi a primeira Copa América, o Falcão praticamente ali, o Falcão ele sai, né, da seleção. Foi uma Copa América onde o Falcão fez uma revolução profunda, uma renovação profunda na seleção. Teve dificuldades aí, eu acho que a gente terminamos em segundo, a Argentina ficou em primeiro. No Chile foi uma Copa América também que houve muitas críticas, mas a renovação foi muito grande, né? E o Brasil foi um dos que permaneceu após a renovação. Eu permaneci, Leonardo, né, Cafu e Márcio Santos. Eu acho que eles foram os 4 que o Falcão, dessa renovação, que chegou até a Copa de 94 depois. Mas aí, para mim, ter sido como... Mas na época, para você ver, né, o Bragantino colocou 6 jogadores na seleção. Mazinho, tá? Mazinho, Gil Baiano... Mazinho, Gil Baiano, Silvio, João Santos, Alberto e Maurício. Impressionante. 6 jogadores na seleção. Todos, inclusive, depois com passagem por time grande, passagem por Mazinho jogou no Bayern de Munique. Exato. O Mazinho foi vendido do Bragantino para o Bayern de Munique, né? Na época eu fui vendido direto para o La Coruña, ou seja, tanto que o São Paulo queria me contratar, na época acho que era o Pimenta já, presidente de São Paulo. Né? Nessa época já era o Pimenta. Queria me contratar e o Nabi Abichedi, que era o presidente do Bragantino, falou, não, só vendo o Mauro para a Europa, né? Na época. Enfim, o Mazinho foi vendido direto para o Bayern de Munique também. E vocês dois foram bola de prata 2 anos seguidos, né? Eu fui bola de ouro em 91, bola de ouro em 91 e bola de prata em 92, ou em 92 bolas de prata e uma de ouro, E bola de ouro é o melhor geral do campeonato. Jogando no Bragantino, enfim, é um prêmio importante, assim, lógico, o Bragantino foi vice-campeão brasileiro. Chegou na final do Campeonato Brasileiro em 91, na final contra o São Paulo, tendo a melhor campanha da competição, né, com o Parreira. Realmente foi um campeonato incrível aí Vocês perderam com o gol do Mário Tilico. Perdemos aqui o primeiro jogo aqui no Morumbi, o segundo em Bragança. Se a gente empatasse em Bragança, se a gente ganhasse o jogo em Bragança, perdemos aqui. Era ganhar lá em Bragança para ser campeão. E é uma frustração? É uma frustração. Você ia ser histórico. Não, histórico. Você não ganhar o Campeonato Brasileiro, sem dúvida, né? Chegar numa final, ter melhor campanha. Mas você analisando a estrutura dos 2 clubes, o que você estava falando, Bragantino e São Paulo, tem uma justiça o elenco de São Paulo era incrível, um super time, Cafu, Antônio Carlos, Ricardo Rocha, Raí, Leonardo, enfim, Miller. Era um super time, Tele Santana é treinador, né? Enfim, Zé Teodoro, enfim. É a base do time que foi ali foi o divisor de águas para o São Paulo, né? Aquela vitória
começou Porque uma seria, série de vitórias. seria o terceiro vice seguido, né? 89 pro Vasco, 90 pro Corinthians, e a terceira final contra o terceiro alvinegro. Isso. E podia ser 3 vices, já podia cair o Tele Santana, podia ter feito total diferença na história, né? E aí a gente chega, então, já que a gente falou um pouquinho de frustração, o final disso, né? Acaba sendo citado quando você meio que chega ali naquela sua penúltima convocação, seria para a Copa América de 2001, né? Isso mesmo. E você desistiu de participar por causa dos problemas políticos que tinha na Colômbia naquele momento. Conta um pouco como é que foi isso. Foi um assunto assim que já gerou muita polêmica, muito discutido, né? Mas foi um pouco, sei lá, essa questão... A Copa América, não sei se vocês lembram, né? Ela iria ser primeiro na Colômbia. Acabaram que não vai ter por causa da violência, todo aquele clima de guerra civil que estava acontecendo na Colômbia. Não vai ser mais na Colômbia, vai ser no Brasil e depois vai não sei para onde. Eu estava na Europa já fazia 2001, estava muitos anos na Europa. Assim, outros jogadores manifestaram que não queriam ir também, que estavam incomodados com a situação. O ponto chave é assim, por que tem que ter uma Copa, né? Eu acho que uma competição num ambiente tão complexo, né? Depois que os escândalos que aconteceram no futebol, fica claro por que tinha que ter, né? Pelos interesses. O meu ponto era isso, né? Os interesses que estavam por trás, que tem que ter Copa América de qualquer jeito, né? Hoje a gente sabe por que tinha que ter Copa América de qualquer jeito. E muitas vezes se cobra o posicionamento do jogador, né? Mas aí quando o jogador tem um posicionamento, também, enfim, tô contra isso aqui, acho que isso aqui tá errado. Na minha época, eu achava que o Brasil, como um líder regional, a CBF, por exemplo... A Argentina não foi. Argentina e Canadá não foram, né? Me parece posições muito mais acertadas, na minha opinião, né? Então, na época, foi esse o posicionamento, né? Assim, por que tem que ter? Me explica, né? Esportivamente, quais são os ganhos? Porque essa Copa América interessa para quem, né? Então, era um pouco isso, de questionar isso, né? Gerou muita polêmica para mim, mas eu nunca fui um jogador envolvido em polêmica, mas... Da mesma forma que a gente está falando assim de mudar as coisas no futebol e mudar as coisas na sociedade, eu acho que se as pessoas não se posicionam, não têm posições de divergência, a gente não melhora, né? Então, foi um pouco nesse sentido, assim. Eu sempre achei que o futebol brasileiro foi muito bom dentro do campo, mas na parte de gestão, administração, transparência, tem muito para avançar. Como todo o país, como todo o Brasil, né? Então, foi essa um pouco a mensagem aí, mas gerou bastante repercussão. Provavelmente. E você acha que você pagou caro? Você acha que você podia ter ido na Copa de 2002? É difícil. Você pensa nisso? Eu penso, é difícil dizer. Eu acho que a Copa que eu deveria ter ido para mim seria 98, mais natural. Mas tem uma questão de lesão também. Eu machuquei um pouquinho antes da Copa, mas eu me recuperei, enfim, achei que dava, né? Lógico, na minha cabeça, eu sempre fui titular a etapa toda e falo. Machuquei em março, eu acho, na Copa Ouro nos Estados Unidos. Aí recupero, não deu tempo de jogar nenhum jogo amistoso antes da convocação. Mas eu honestamente esperava... E nem no La Coruña você tinha voltado ainda? No La Coruña já tinha voltado. Já tinha voltado. Então eu tava com 30 anos, era uma idade ótima para jogar uma segunda Copa, né? Com 34 daria, mas enfim, chegaria um pouco mais forçado em 2002. Não, e aí tinha mais... O Emerson tava em grande fase em 2002. O Emerson acabou machucando. Depois, mas foi, ele tava, né? Ele tava, na convocação ele tava. Acho que acabou foi o Gilberto Silva, né? Gilberto Silva. Que jogou. O Emerson foi cortado, entrou o Ricardinho. Isso mesmo. Mas, assim, quem assumiu a vaga que seria ali na posição foi o Gilberto, que estava começando super bem no Atlético. E pra mim o Filipão confiava, era o capitão do time, né? Enfim, tinha muitos aspectos positivos. Mas, assim, eu acho que o aspecto mais positivo, assim, sei lá, eu acho que a gente realmente... Essa mudança que a gente quer ver no futebol brasileiro, né? Inclusive, eu sempre falo que eu aceitei, se há muitas dúvidas de ir para a federação, mas uma das decisões de se envolver é um pouco isso, né? Porque eu acho que o brasileiro, a gente, como sociedade, assim, a gente reclama muito, a gente critica muito de fora, e eu sempre falo, se tem uma cadeira vazia, uma pessoa do bem não senta, alguém senta. No esporte, na política, não tem vácuo, então não adianta você reclamar e não participar. Então, eu acho que o brasileiro precisa participar mais, precisa se envolver mais. Se a gente quer mudar o nosso país, enfim, sem se envolver, eu acho que é mais fácil mudar de dentro. As pessoas se envolvendo, assim, saindo candidato aí a deputados, senadores, vereadores, enfim, eu acho que essa participação da sociedade, das pessoas do bem é importante, né? Ficar de fora reclamando não muda, né? Então, é o que eu acredito.
Conta um pouco também aí, até considerando que o nosso público aqui é diverso, né? O pessoal do clube que ainda não viu, essas gerações mais novas que infelizmente não te viram jogar, esse tempo de La Coruña, 13 anos, para o pessoal também ter uma ideia, Sim. como isso é importante e não só diferente, mas é significativo. Até aquele momento, o jogador brasileiro, inclusive na Europa, costumava ficar coisa de 2, 3 anos, 5 anos, mas 13, você e Bebeto. E a relação com o local, com a cidade, né? Que é uma cidade menor. Tem até rua com o seu nome lá agora. Tem, isso mesmo. Enfim, foi incrível, né? Foi maravilhoso, assim, sei lá, brasileiro, chegar na Espanha e ser tão bem tratado, né? Enfim, eu estar na Espanha e estar no Brasil era a mesma coisa, me senti em casa, eu tenho a dupla nacionalidade, me sinto galego, espanhol, meus filhos nasceram lá, enfim, eu tenho uma relação incrível. E assim, era um momento na chegada, que existia realmente uma dúvida com relação ao comportamento do jogador brasileiro, nessa questão de ser festeiro, de ser baladeiro, de ser pouco responsável, de taticamente indisciplinado. Então foi um ponto de inflexão, uma quebra de paradigma aí, quando eu e o Bebeto chegamos lá, Coruña, pelo desempenho do time, né, e também pelo nosso comportamento, né, sei lá, o europeu dá muito valor a você cumprir os horários, de você ter um comportamento adequado. Para eles isso é mais importante do que a sua performance, seu desempenho esportivo, que pode dar certo, pode dar errado, faz parte, mas você chegar no horário, você ser responsável, você cumprir o seu contrato, você ter um compromisso com o clube que te paga tão bem, né? Eles dão muito valor nisso, e eu acabei tendo uma relação incrível com o clube e uma relação muito especial com a cidade, né? Eu tive uma amizade grande com o reitor da Universidade de La Coruña, que era o saudoso José Luis Meilán Rio, foi um cara importante na história da Espanha, um secretário de Estado, participou da escritura da Constituição Espanhola, ou seja, uma pessoa que me ajudou muito, né? Ele, na época, criou o Campus Mauro Silva, na Universidade de La Coruña, que a gente fazia para inclusão social e utilizar o esporte e a educação como ferramenta de cidadania, né? Que essa formação, ela sempre tem duas vertentes, né? Não só a acadêmica, mas também a esportiva, como o Valtinho bem citou. E aí também teve a questão da Rua Mauro Silva pelo prefeito Francisco Vázquez, que depois foi ser embaixador no Vaticano. Ele colocou na Câmara e foi aprovado por unanimidade. E foi inaugurada a rua, eu estive lá na inauguração em 2018, se eu não me engano, 2017. E teve a eleição também do melhor jogador da história do clube em 2017, que os torcedores elegeram Mauro Silva, num time que jogou Bebeto, Rivaldo. Isso tem muito a ver, eu falo além das questões técnicas de Djalminha. Fora o Fran, que também é um outro 17 símbolo. Fran de lá, 17 anos. Tem muito a ver com o meu relacionamento com o clube, com a cidade, né? Eu também tive ofertas boas para sair, por exemplo, o Real Madrid, acabei decidindo ficar, mas eu tinha uma dívida de gratidão lá com o clube, em momentos difíceis que eu me machuquei, o presidente, eu estando machucado, sem saber se eu voltaria a jogar futebol, me ofereceu 4 anos de contrato, ou seja, foi uma relação muito de amor, né, de respeito, de carinho. Eu vou muitas vezes para a Espanha até hoje, tenho uma relação muito próxima com a cidade de La Coruña, uma gratidão por ter vivido tudo isso em outro país, em outra cidade, e esse amor que eu tenho pelo clube, pela cidade, que os corunhenses também demonstram. E é um privilégio, né, Mauro? Isso poucos jogadores têm. Se você pegar a história do futebol, poucos jogadores têm isso, uma identificação tão grande com o clube e com a cidade, que se completa uma relação, né? Ainda mais em outro país, né? Nem no próprio, em outro, então menos ainda. Valtinho, tem coisas que o dinheiro não podem comprar. A gente vê no seu rosto essa... Tem coisas se você tivesse ido para o Real Madrid, certamente não seria mais um. Não seria... E é inexplicável. Eu não sei, enfim, essa relação que a gente tem, mas é isso, né? Isso não tem dinheiro que pague essa relação com a cidade, a Rua Mauro Silva... e o mais especial é esse carinho cada vez que eu vou lá, a forma Você como as cogitou pessoas... ficar? Eu cogitei ficar, sim, porque foram 13 anos, né? O Maurinho estava com 10 anos na época, eu estava num momento de definição. Se eu ficasse 1 ano, 2 anos, o Maurinho já criaria raiz na Espanha, eu não voltaria mais para o Brasil, ficaria... mas eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha apenas 12 anos, minha mãe estava aqui no Brasil... E era um momento de poder estar mais próximo dela. Essa questão emocional me fez voltar e não me arrependo. Tive com ela muitas vezes, cada fim de semana eu estando aqui, depois eu estava
com a minha mãe, e para mim isso foi muito importante, né? Porque, sei lá, depois de ter construído uma carreira de sucesso, de estar financeiramente independente, você, enfim, esse lado emocional para mim também é importante, né? Então, estar aqui no Brasil e poder ver minha mãe cada fim de semana ou cada 15 dias me satisfaz do aspecto emocional de uma forma muito plena. Então, essa foi a decisão de voltar e estar aqui próximo da família, da minha mãe especialmente. Seus filhos jogam aqui no Paulistano? O Maurinho, eu acho que jogou um pouquinho, o Mataus também jogou. Mas eles jogam em algum lugar ou eles nunca não. Eles brincam de jogar futebol? Não jogam, eles brincam. Até, enfim, da boca para fora gostariam de jogar, sem dúvida, né? Mas é uma carreira muito difícil, o filtro é muito estreito, né? Então eles jogaram aqui um tempo, o Mataus também, aí depois eles foram para fazer faculdade nos Estados Unidos, foram para fora, inclusive o Mataus está fora até agora. E aí, enfim, não acabaram não seguindo a carreira profissional, que é uma carreira muito difícil, né? De qualquer forma, eu sempre defendo, eu sempre falo que o papel dos clubes é educar. O jogador de futebol ele precisa estudar, né? A carreira é muito curta e hoje as pessoas, nossa geração, vamos chegar nos 90 anos. Depois, né? Você tem que fazer essa transição, tem muita vida pela frente, enfim. Então, a educação sempre foi prioridade em casa, né, para eles. Então, quer jogar? Quer, tudo bem, mas você vai jogar e vai estudar, você não vai só jogar futebol, né? E isso é o que a gente defende também nos clubes, a gente sempre fala que o papel dos clubes é educar. Então, eles não seguiram a carreira de jogador profissional, não. Eu daria todo o meu apoio, né, se eles quisessem isso, claro, mas seguiram outro caminho. O Valtinho até pode contar um pouco, já que você falou de formação, de como é essa formação que o Paulistano faz com a criançada aqui, porque para nós, inclusive, que somos de fora e frequentamos o clube, é impressionante como tem criança nesse campo diariamente, em todo horário. E não estamos falando só de meninos, principalmente de meninas. Nós temos aqui acho que 500 crianças inscritas na escolinha do clube. Que legal. E de segunda a quinta, sexta-feira já tem treino, já que é um competitivo. Mas de segunda a quinta à tarde, aqui o campo é sempre cheio. Começando com 4 anos até os 15, 16 anos. E é uma coisa que a gente vê claramente, assim, como que o futebol e também outros esportes, né, os esportes coletivos principalmente, como fazem bem para as crianças, né, os esportes, porque além de fazer turma e se envolver socialmente, aprender o esporte, a disciplina, ganhar e perder, aprender a trabalhar em equipe, aprender que um é melhor que o outro, pode ser melhor que você num ponto, mas você é melhor no outro. Então essa soma, né, é uma coisa muito importante para a criançada aqui. É uma coisa que o clube pulsa diariamente com essas crianças aqui no campo. Que legal, Valtinho, parabéns. Eu acredito muito nisso, sempre falo que o esporte, hoje a gente vive numa sociedade onde os jovens eles têm dificuldades de lidar com a frustração, né? Uhum. E no esporte, é obrigação, não tem escolha. Perder e ganhar e se frustrar com o dia que as coisas não dão certo, né? Faz parte do dia a dia, né? Eu acho que isso faz muito bem para o jovem, ele saber que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, né? Que a gente tem que ser resiliente, que a gente tem que ser perseverante, que a gente tem que ter disciplina e organização. Eu acho que, como é na Europa e nos Estados Unidos, né? O esporte ele é parte da formação, né? Não existe uma formação plena só com a parte acadêmica, é a parte acadêmica e a parte esportiva. Eu acho que complementa muito bem a formação que a gente quer para as crianças e para os adolescentes. Parabéns, Valtinho. Eu sei que o trabalho é bom e fico também feliz com o futebol feminino, porque a gente na federação tem fomentado muito o futebol feminino, até para corrigir uma injustiça histórica que foram feitas com as meninas aí durante 40 anos, proibidas por lei de jogar futebol, né? E eu acho que tem a ver muito também com uma quebra de preconceito, uma mudança de mindset. Eu acho muito legal. Você estava falando de inclusão, você falou muito da federação de dirigente, mas o trabalho no campo também, a inclusão das mulheres no esporte, na prática do futebol, né, que tem crescido muito. Muito, muito, e dá muita satisfação. Nós somos a primeira federação a criar o departamento de futebol feminino. Eu adoraria ver o Paulistano participando de alguma competição. Estava no voltinho da federação no futebol feminino, porque eu tenho um carinho enorme, né? Outro dia estava num evento, uma mulher já contando que ela foi presa por jogar futebol, né? Então eu acho que essa quebra de paradigma, essa mudança de mentalidade também, e que as meninas possam jogar esporte, que possam estar em ambientes onde elas quiserem, né? Eu acho que é muito bom e me dá muita satisfação de fazer isso na federação, de contribuir. Eu acho que o esporte ele é uma ferramenta aí de conscientização, uma plataforma de comunicação também. A gente acredita muito nisso na federação e o impacto social que realmente ele causa na sociedade, né? Então, parabéns aí.
E estamos à disposição lá. Quiser colocar algum time feminino na competição nossa, vai ser um prazer lá, Valtinho. Vamos lá. São Obrigado, quantos Mauro. anos de federação, Mauro? Desde 2015, né? O seu cargo é vice-presidente da Federação Eu Paulista? sou vice-presidente eleito, né? Na chapa do presidente Reinaldo é um vice, são o presidente e 2 vices eleitos, né? E sou responsável por toda a parte de competições lá da federação, futebol feminino, registro e transferência, enfim, são... Competições de base, adulto, feminino, Tudo, masculino. tudo. Quantos jogos no ano? A gente são mais de 4.000 jogos, 18 competições. Num ano? Num ano, sim. Se você pensasse dividir 4.000 jogos aí por 365 dias, enfim, não tem jogo todo dia, né? Para você ver que os números são muitos. E tem toda a parte de capacitação, de formação. A gente tem a FPF Academia, a gente tem um acordo de colaboração com a Liga Espanhola, uma parceria com a La Liga Business School, muito preocupada com a questão da capacitação, da formação. Hoje em dia se fala muito em educação permanente, né? E é fundamental mesmo que dentro do futebol haja essa consciência também que executivos, presidentes, todos os profissionais da área técnica, eles têm que estar constantemente buscando conhecimento, novas competências, habilidades. O mundo é muito complexo e dinâmico. Hoje você não consegue atuar em nenhum segmento se você não está constantemente buscando se aprimorar e adquirir novas habilidades, né? Ótimo, então nosso tempo aqui já está esgotando, né? Até o Mauro Silva tem os compromissos dele aí, a gente precisa seguir com um dia. Então, mais uma vez, obrigado, Mauro, por ter aceitado o nosso convite aqui para participar desse papo, né? A gente da Paulistano Rádio realmente ficou honrado com a sua vinda e espera vir outras vezes para falar de mais assuntos, tá? Obrigado, Milton. Foi um prazer. O bate-papo passou tão rápido aqui, de tão agradável que foi. Assunto não falta, né? Foi muito bom, Murilo e Valtinho. Muito bom estar com vocês. Parabenizar aí mais uma vez o Departamento de Comunicação e Marketing do clube pela iniciativa, né, desta rádio. Presidente também pela Comissão Diversidade, pelo esse trabalho muito importante que o clube está fazendo. Para mim é um prazer. A agenda é sempre cheia de compromissos, mas o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar aqui para que o clube tenha um ambiente mais diverso, mais inclusivo, vocês podem sempre contar comigo, vou estar à disposição. Foi um prazer participar aqui com vocês. O prazer foi nosso, Mauro. A gente que admira tanto você como pessoa e como jogador também. Eu acompanhei muito a sua carreira e fico muito feliz de ver hoje sua participação como gestor e como dirigente. Eu acho que pessoas que tiveram lá como jogador podem trazer uma experiência muito grande, trazer muita produção boa para quem dirige hoje. Não, eu tenho certeza disso, Valtinho. Até, inclusive, hoje na federação, uma das coisas que eu tento fazer é motivar outros atletas, né? Porque o atleta, naturalmente, a visão dele é sempre para a área técnica, né? Treinador, auxiliar técnico, né? E na gestão é importante também que haja esse envolvimento, né? Eu sempre falo que o erro do jogador de futebol é que ele acha que só o conhecimento empírico, a experiência, a vivência que ele teve no campo é suficiente, né? Não é? Hoje o mundo está muito complexo, muito dinâmico. Então, o jogador, ele voltar a estudar, fazer faculdade, ele ter uma formação permanente, está constantemente buscando aí adquirir novas competências, é fundamental para você atuar hoje nesse mundo que a gente vive, né? E às vezes o jogador ele tem dificuldade em mudar esse mindset e seguir esse caminho, mas essa mudança que a gente quer ver no futebol realmente passa por esse envolvimento dos jogadores também na área da gestão, da administração. Ótimo, então obrigado também para o Murilo. Obrigado. Né? Nós que estamos diariamente aqui no Marketing e Comunicação do Paulistano. E obrigado para você que ouviu a gente aqui pela Paulistano Rádio. Não esquece, como sempre, de compartilhar, comentar e curtir. Se tiver pergunta, manda que depois a gente vê com o Mauro Silva como responde, tá? Valeu e até a próxima edição aqui de mais uma podcast da Paulistano Rádio. Obrigado. Paulistano Rádio.